5. Capitalistas versus revolucionários. Capitalismo e cristianismo. República, dezembro de 1998. Uma tolice notável que circula de boca em boca contra os males do capitalismo é a identificação do capitalismo moderno com o usurário medieval, que enriquecia com o empobrecimento alheio. Lugar comum da retórica socialista, essa ideiazinha foi, no entanto, criação autêntica daquela entidade que, para o guru supremo Antônio Gramsci, era a inimiga número 1 da Revolução Proletária, a Igreja Católica. Desde o século XVIII, e com frequência obsessivamente crescente ao longo do século XIX, isto é, em plena Revolução Industrial, os papas não cessam de verberar o liberalismo econômico como um regime fundado no egoísmo de poucos que ganham com a miséria de muitos. Mas que os ricos se tornem mais ricos a custo de empobrecer os pobres é coisa que só é possível no quadro de uma economia estática, onde uma quantidade mais ou menos fixa de bens e serviços tem de ser dividida como um bolo de aniversário que, uma vez saído do forno, não cresce mais. Numa tribo de índios pescadores do Alto Xingu, a concentração do capital equivaleria a um índio tomar para si a maior parte dos peixes, seja na intenção de consumi-los, seja na de emprestá-los a juros, um peixe em troca de 2 ou 3. Nessas condições, quanto menos peixes sobrassem para os outros cidadãos da taba, mais estes pobres infelizes ficariam devendo ao maldito capitalista índio, um homem de tanga que deixa os outros na tanga. Foi com base numa analogia desse tipo que no século XVIII, São Tomás, com razão, condenou os juros como uma tentativa de ganhar algo em troca de coisa nenhuma. Numa economia estática como a ordem feudal, ou mais ainda na sociedade escravista do tempo de Aristóteles, o dinheiro de fato não funciona como força produtiva, mas apenas como um atestado de direito a uma certa quantidade genérica de bens que, se vão para o bolso de um, saem do bolso de outro. Aí a concentração de dinheiro nas mãos do usurário só serve mesmo para lhe dar meios cada vez mais eficazes de sacanear o próximo. Mas pelo menos do século XVIII em diante, e sobretudo no XIX, o mundo europeu já vivia numa economia em desenvolvimento acelerado, onde a função do dinheiro tinha mudado radicalmente sem que algum papa desse o menor sinal de percebê-lo. No novo quadro, ninguém podia acumular dinheiro embaixo da cama para acariciá-lo de madrugada entre delíquios de perversão fetichista, mas tinha de apostá-lo rapidamente no crescimento geral da economia antes que a inflação o transformasse em pó. Se cometesse a asneira de investi-lo no empobrecimento de quem quer que fosse, estaria investindo na sua própria falência. São Tomás, sempre maravilhosamente sensato, havia distinguido entre o investimento e o empréstimo, dizendo que o lucro só era lícito no primeiro caso, porque implicava participação no negócio, com risco de perda, enquanto o emprestador, que se limitava a sentar-se e esperar com segurança, só deveria ter o direito à restituição da quantia esperada, nenhum tostão a mais. Na economia do século XIII, isso era o óbvio. Aquele tipo de coisa que todo mundo enxerga depois que um sábio mostrou que ela existe. Mas no quadro da economia capitalista, mesmo o puro empréstimo sem risco aparente já não funcionava como antes. Só que nem mesmo os banqueiros que viviam essa mudança no seu dia a dia, e aliás viviam dela, foram capazes de explicar o mundo em que é que consistia. Eles notavam na prática que os empréstimos a juros eram úteis e imprescindíveis ao desenvolvimento da economia, que portanto deveriam ser alguma coisa de bom. Mas não sabendo formular teoricamente a diferença entre essa prática e a do usurário medieval, só podiam enxergar-se a si próprios como usurários condenados, pois pela moral católica, a incapacidade de conciliar o bem moral e a utilidade prática tornou-se aí o vício profissional do capitalista, contaminando de dualismo toda a ideologia liberal. Até hoje, todo argumento em favor do capitalismo soa como a admoestação do adulto realista e frio contra o idealismo quixotesco da juventude. Karl Marx procurou explicar o dualismo liberal pelo fato de que o capitalista ficava no escritório, entre números e abstrações, longe das máquinas e da matéria, como se fazer força física ajudasse a solucionar uma contradição lógica, e aliás como se o próprio Karl Marx houvesse um dia carregado algum instrumento de trabalho mais pesado do que uma caneta ou um charuto. Mais recentemente, o nosso Roberto Mangabeira Unger, o esquerdista mais inteligente do planeta, e que só não é plenamente inteligente porque continua esquerdista, fez uma crítica arrasadora da ideologia liberal com base na análise do dualismo ético e cognitivo como se vê em Kant, que é a raiz da esquizofrenia contemporânea. Mas esse dualismo não era nada de inerente ao capitalismo enquanto tal, e sim o resultado do conflito entre as exigências da nova economia e uma regra moral cristã criada para uma economia que já não existia mais. O único sujeito que entendeu e teorizou o que estava acontecendo foi um cidadão sem qualquer autoridade religiosa ou prestígio na igreja. O economista austríaco aí vou soletrar aqui para vocês o nome deles. EUGEN espaço BOHM traço
WERK. E aí tem uma trema no O. Este gênio mal reconhecido notou que, no quadro do capitalismo em crescimento, a remuneração dos empréstimos não era apenas uma conveniência prática amoral, mas uma exigência moral legítima. Ao emprestar, o banqueiro simplesmente trocava dinheiro efetivo, equivalente a uma cota calculável de bens na data do empréstimo, por um dinheiro futuro que, numa economia em mudança, podia valer mais ou menos na data da restituição. Do ponto de vista funcional, já não existia mais, portanto, diferença positiva entre o empréstimo e o investimento de risco. Daí que a remuneração fosse tão justa no primeiro caso como era no segundo. Tanto mais justa na medida mesma em que o liberalismo político, banindo a velha penalidade da prisão por dívidas, deixava o banqueiro sem a máxima ferramenta de extorsão dos antigos usurários. Um discípulo de, esse nome que eu falei aí, BOHM-BAWERK, Ludwig von Mises, explicou mais detalhadamente essa diferença pela intervenção do fator tempo na relação econômica. Um emprestador troca dinheiro atual por dinheiro potencial e pode fazê-lo justamente porque, tendo concentrado capital, está capacitado a adiar o gasto desse dinheiro que o prestamista, por seu lado, necessita gastar imediatamente para tocar em frente o seu negócio ou sua vida pessoal. Von Mises foi talvez o economista mais filosófico que já existiu, mas ainda um pouco embromado por uns resíduos kantianos, nem por um instante pareceu se dar conta de que estava raciocinando em termos rigorosamente aristotélico-escolásticos. O direito à remuneração provém de que o banqueiro não troca simplesmente uma riqueza por outra, mas troca riqueza em ato por riqueza em potência, o que seria arrematada loucura se o sistema bancário, no seu conjunto, não estivesse apostando no crescimento geral da economia, e sim apenas no enriquecimento da classe dos banqueiros. A concentração do capital para financiar operações bancárias não é, pois, um malefício que só pode produzir algo de bom se for submetido a finalidades sociais externas, e em nome delas policiado, mas é em si e por si finalidade socialmente útil e moralmente legítima. São Tomás, se lesse esse argumento, não teria o que objetar, e certamente veria nele um bom motivo para a reintegração plena e sem reservas do capitalismo moderno na moral católica. Mas São Tomás já estava no céu, e no Vaticano terrestre ninguém deu sinal de ter lido esse cara aí, né? BOHM-BAWERK, ou Von Mises até hoje. Daí a contradição grosseira das doutrinas sociais da Igreja, que, celebrando da boca para fora a livre iniciativa em matéria econômica, continuam a condenar o capitalismo liberal como um regime baseado no individualismo egoísta e terminam por favorecer o socialismo, que agradece essa colaboração, instituindo tão logo chega ao poder a perseguição e a matança sistemática de cristãos, isto é, aquilo que o Dr. Leonardo Boff, referindo-se particularmente a Cuba, denominou o reino de Deus na Terra. Daí também que o capitalismo financeiro, e mesmo por contaminação industrial, se ainda tinha algo de cristão, continuasse a padecer de uma falsa consciência culpada, da qual só podia encontrar alívio mediante a adesão à artificiosa ideologia protestante da ascese mundana, juntar dinheiro para ir para o céu, que ninguém pode levar a sério literalmente, ou mediante o expediente ainda mais postiço de fazer majestosas doações em dinheiro aos demagogos socialistas, que, embora sejam ateus ou no máximo deístas, sabem se utilizar eficazmente da moral católica como instrumento de chantagem psicológica e ainda são ajudados nisto, porca miséria, pela letra e pelo espírito de várias encíclicas papais. Uma das causas que produziram o trágico erro católico na avaliação do capitalismo do século XIX foi o trauma da Revolução Francesa, que, roubando e vendendo a preço vil os bens da igreja, enriqueceu do dia para a noite milhares de arrivistas infames e vorazes que instauraram o império da amoralidade cínica, o capitalismo selvagem, tão bem descrito na obra de Honoré de Balzac. Que isso tenha se passado logo na França, filha dileta da igreja, marcou profundamente a visão católica do capitalismo moderno como sinônimo de egoísmo anticristão. Mas seria o saque revolucionário o procedimento capitalista por excelência? Se o fosse, a França teria evoluído para o liberal capitalismo e não para o regime de intervencionismo estatal paralisante que a deixou para sempre atrás da Inglaterra e dos Estados Unidos na corrida para a modernidade. Um governo autoritário que mete a pata sobre as propriedades de seus adversários para distribuí-las a seus apaniguados é tudo menos liberal capitalista. É já o progressismo intervencionista no qual, por suprema ironia, a igreja busca ainda hoje enxergar um remédio contra os supostos males do liberal capitalismo, que, por seu lado, onde veio existir, Inglaterra e Estados Unidos, nunca fez mal algum a ela, e somente a ajudou, inclusive na hora negra da perseguição e do martírio que sofreu nas mãos dos comunistas e de outros progressistas estatizantes, como os revolucionários do México que inauguraram nas Américas a temporada de caça aos padres. O caso francês, se algo prova, é que o capitalismo selvagem floresce à sombra do intervencionismo estatal e não do regime liberal, coisa aliás arquiprovada de novo pelo cartorialismo brasileiro.
Insistindo em dizer o contrário, movida pela aplicação extemporânea de um princípio tomista e vendo no estatismo francês o liberal capitalismo, que era o seu inverso, a igreja fez como essas mocinhas de filmes de suspense, que fugindo do bandido, pedem carona a um caminhão dirigido pelo próprio. A incapacidade de discernir amigos e inimigos, o desespero que leva o pecador a buscar o auxílio espiritual de Satanás, são marcas inconfundíveis de burrice moral intolerável na instituição que o próprio Cristo designou mãe e mestra da humanidade. Aí vem um nome gigantesco aqui em latim, errare humanum est, perseverare diabolicum. A obstinação da igreja em suas reservas contra o liberal capitalismo e em sua consequente cumplicidade com o socialismo é talvez o caso mais prolongado de cegueira coletiva já notado ao longo de toda a história humana. E quando em pleno século XIX o Papa, já assediado de contestações dentro da igreja mesma, proclama sua própria infalibilidade em matéria de moral e doutrina, isto não deixa de ser talvez uma compensação psicológica e inconsciente para sua renitente falibilidade em matéria econômica e política. Daí até o Pacto de Metz, em que a igreja se ajoelhou aos pés do comunismo sem nada lhe exigir em troca, foi apenas um passo. Ao confessar que com o último concílio a fumaça de Satanás entrara pelas janelas do Vaticano, o Papa Paulo VI esqueceu de observar que isso só podia ter acontecido porque alguém de dentro deixara as janelas abertas. Que uma falsa dúvida moral paralise e escandaliza as consciências, introduzindo nelas a contradição aparentemente insolúvel entre a utilidade prática e o bem moral. E no meio da desorientação resultante, acabe por levar enfim a própria igreja a tornar-se cúmplice do mais assassino e anticristão dos regimes aí inventados. Eis aí uma prestidigitação tão inconfundivelmente diabólica que é de espantar que ninguém na igreja tenha percebido a urgência de resolver essa contradição no interior mesmo da sua equação lógica, como o fizeram Bohm-Bawerk e von Mises, cientistas alheios a toda preocupação religiosa. Mais espantoso ainda é que, em vez disso, todos os intelectuais católicos, papas inclusive, tenham se contentado com arranjos exteriores meramente verbais, que acabaram por deixar no ar uma sugestão satânica de que o socialismo, mesmo construído à custa do massacre de dezenas de milhões de cristãos, seja no fundo mais cristão que o capitalismo. Não há alma cristã que possa resistir a um paradoxo desse tamanho sem ter sua fé abalada. Ele foi, e é a maior causa de apostasias, o maior escândalo e pedra de tropeço já colocada no caminho da salvação ao longo de toda a história da igreja. Arrancar da nossa alma essa sugestão hipnótica, restaurar a consciência de que o capitalismo, com todos os seus inconvenientes e fora de toda intervenção estatal pretensamente corretiva, é em si e por essência mais cristão que o mais lindinho dos socialismos, eis o dever número 1 dos intelectuais liberais que não queiram colaborar com o farsesco monopólio esquerdista da moralidade, trocando sua alma pelo prato de lentilhas da eficiência amoral. O Bem e o Mal, segundo Olívio Dutra. 7 de abril de 2000. Virada do século aí, né? Um empresário é um sujeito que ganha a vida organizando a atividade econômica. Ele acumula o capital, investe, ganha, paga suas dívidas para com os fornecedores, os empregados e o Estado. E no fim, se tudo dá certo, tem um lucro. A quase totalidade do lucro é reinvestida no mesmo ou em outros negócios. Uma parte ínfima, ele pode gastar em benefício próprio da família. Se seu negócio é muito próspero, mesmo essa parte ínfima basta para que compre mansões, iates, jatinhos e jatões, carros de luxo, cavalo de raça e tenha, se é do seu gosto, múltiplas amantes. Em geral, contenta-se com muito menos. Um político de esquerda é um sujeito que ganha a vida tentando jogar os empregados contra os empregadores. Ele mostra aos operários os aviões, os cavalos de raça e os carros de luxo do patrão e grita: é roubo! No começo, faz isso de graça, é um investimento. Assim como o empresário investe dinheiro, ele investe insultos, gestos, caretas de indignação, apelos à guilhotina. Em troca, dão-lhe dinheiro. Vive disso. Quando alcança sucesso, pode dispor de mansões, iates, jatinhos e jatões, carros de luxo, cavalos de raça e amantes em quantidade não inferior às do mais próspero capitalista. Tanto a atividade do empresário quanto a do político de esquerda pode ser exercida de maneira honesta ou desonesta. O empresário pode dar golpes em seus fornecedores, vender produtos fraudados, sonegar o pagamento devido aos operários, ou então pode pagar tudo direitinho e vender produtos bons. Do mesmo modo, o político de esquerda pode desviar dinheiro público, utilizar-se indevidamente de imóveis do Estado, possuir sob ameaça aterrorizadas empregadinhas domésticas como o fazia Mao Tse-tung. Ou então pode fazer tudo dentro da lei que ele próprio instaurou e ser incorruptível como Robespierre. A diferença é a seguinte: da atividade do empresário, mesmo o mais desonesto, resulta sempre uma ativação da economia, uma elevação da produtividade, a expansão dos empregos. Esses resultados podem vir em quantidade grande ou pequena, mas têm de vir necessariamente pela simples razão de que empresa consiste em produzi-los e em nada mais.
Da atividade do político de esquerda, mesmo o mais honesto, resultam sempre um aumento do ódio entre as classes, o crescimento do aparato estatal que terá de ser sustentado pelos padrões com dinheiro extraído aos empregados e consumidores, a politização geral da linguagem que transformará todos os debates em confrontos de força e, em última instância, desembocará num morticínio redentor. Esses resultados também podem vir em quantidades grandes ou pequenas, mas virão necessariamente, pois política de esquerda consiste em produzi-los e em nada mais. Um empresário honesto ou desonesto está no auge do sucesso, quando pode, sem prejuízo de seus investimentos, comprar mansões, iates, carros de luxo, jatinhos, jatões, etc. Ele alcança isso quando se torna um mega empresário. Para chegar a esse ponto, tem de deixar em seu rastro fábricas, bancos, plantações, jornais, canais de TV e 1001 outros negócios dos quais vivem e prosperam milhões de pessoas. Um político de esquerda, honesto ou desonesto, está no auge do sucesso quando destruiu toda oposição às suas ideias e comanda uma sociedade fielmente disposta a realizá-las. Ele alcança isso quando se torna o chefe de uma revolução vitoriosa. Para chegar a esse ponto, tem de deixar em seu rastro milhares ou milhões de cadáveres, edifícios destruídos, plantações queimadas, órfãos e viúvas vagando pelas ruas, fome, miséria e desespero. O governador Olívio Dutra acha que é imoral ser empresário e que é lindo ser um político de esquerda. Ele não tem maturidade intelectual suficiente para perceber que o sucesso final de um empresário, mesmo desonesto, traz sempre mais bem do que mal, e que o sucesso final de um político de esquerda, mesmo inflexivelmente honesto como ele, produz uma quantidade de mal acima do que qualquer bem poderá jamais reparar. O governador Olívio Dutra, como qualquer outro político de esquerda, tem uma consciência moral deformada por um uso falso da linguagem. Ouviu dizer na infância, lucro egoísta, justiça social, e impregnou-se de tal modo desses símbolos verbais do mal e do bem, que pôs sua vida a serviço do que lhe parece uma nobre causa, combater as coisas que têm nomes feios e louvar as que têm nomes bonitos. Uma coisa que criou as nações mais prósperas e livres da terra deve ser muito má, pois tem o nome de um ano de lucro egoísta. Uma coisa que matou 100 milhões de bodes expiatórios e reduziu a escravidão e a miséria a 1,5 bilhão de outros inocentes deve ser ótima, pois leva o belo nome de justiça social. Romper a unidade mágica de nomes e coisas é uma operação dolorosa. Custa vergonhas e humilhações à mente altiva, mas é o preço da maturidade. No julgamento são do homem maduro. Aí tem um nome aqui, né? No Spoldaios. Via Aristóteles, a única esperança de um governo justo, do predomínio, ainda que relativo e precário, do bem sobre o mal. Não existe bem onde não existe amor à verdade, e não existe amor à verdade onde uma mente obstinada se apega ao instinto pueril de julgar as coisas pelos nomes que ostentam. O problema do governador Olívio Dutra, assim como de milhares que pensam como ele, já foi diagnosticado por Jesus Cristo 2 milênios atrás. Na verdade, amais o que devíeis odiar e odiais o que devias amar. Eles pecaram contra o Espírito, protegendo-se por trás das belas palavras, contra a visão das realidades feias, e receberam como castigo exatamente aquilo que pediam. A cegueira forçada tornou-se espontânea, e hoje a sua moralidade invertida lhes parece a atitude mais natural do mundo, a única maneira possível de julgar as coisas, o caminho do bem, fora do qual tudo é perdição e lucro egoísta. Não creio sequer que vale a pena rezar para que despertem. Eles não despertarão enquanto não enviarem milhões de seres humanos para o sono eterno. Esse artigo aqui é muito bom. Dinheiro e Poder. Jornal da Tarde, 16 de setembro de 1999. Sempre que ouço um político de esquerda verberar em tom profético a cobiça capitalista, pergunto-me se ele imagina mesmo que um anseio de poder é uma paixão moralmente superior ao desejo de dinheiro, ou se simplesmente finge acreditar nisso para se fazer de santinho. Evidentemente não há terceira alternativa. Nenhum militante esquerdista quer fazer uma revolução só para depois ir para casa viver como obscuro cidadão comum da República Socialista. Cada um deles é, por definição, o virtual detentor de uma fatia de poder do Estado futuro. No Estado futuro. Essa é, entre os adeptos de um partido, a única diferença entre o militante e o simples eleitor. Ao assumir a luta revolucionária, o mínimo que o sujeito espera é um cargo de comissário do povo. Afinal, não teria sentido que, após ter arcado com a responsabilidade de líder ativo na destruição do capitalismo, desse menos de si a construção do socialismo. O mesmo, é claro, aplica-se a mutatis mutandis aos militantes do fascismo ou de qualquer outra proposta de mudança radical da sociedade. Enfatiza o socialismo pela simples razão de que no Brasil de hoje não há um movimento de massas de inspiração fascista. Toda militância revolucionária é, pois, inseparável da ânsia de poder, e é preciso um brutal descaramento ou uma inconsciência patológica para não perceber que essa paixão é infinitamente mais destrutiva que o desejo de riqueza. A riqueza, por mais que as abstrações dos financistas tentem relativizá-la, tem sempre um fundo de materialidade. Casas, comidas, roupas, utensílios, que faz dela uma coisa concreta, um bem visível que vale por si, independentemente da opulência ou miséria circundantes. E já o poder, como bem viu Nietzsche, não é nada senão é mais poder. Isto é a coisa mais óbvia do mundo.
Por mais mediada que esteja pelas relações sociais, a riqueza em última instância é domínio sobre as coisas. O poder é domínio sobre os homens. Um rico não se torna pobre quando seus vizinhos também enriquecem, mas um poder que seja igualado por outros poderes se anula automaticamente. A riqueza desenvolve-se por acréscimo de bens, ao passo que o poder em essência não aumenta pela ampliação de seus meios, e sim pela supressão dos meios de ação dos outros homens. Para instaurar um estado policial, não é preciso dar mais armas à polícia, basta tirá-las dos cidadãos. O ditador não se torna ditador por se arrogar novos direitos, mas por suprimir os velhos direitos do povo. Foi preciso que a inteligência humana descesse a um nível quase infranatural para que uma filosofia ou coisa assim chegasse a inverter equação tão evidente, vendo na miséria o fundamento da riqueza e no poder político o instrumento criador da igualdade. O fenômeno mais característico do século XX, o totalitarismo, não foi um desvio ou acidente de percurso no caminho do sonho democrático. Foi a consequência inescapável de uma aposta suicida na superioridade moral do poder político e na sua missão social igualitária. O resultado dessa aposta está diante dos olhos de todos. A prometida igualdade econômica não veio, mas em contrapartida a diferença de meios de ação entre governados e governantes cresceu a um ponto em que os mais ambiciosos tiranos da antiguidade não ousaram sequer sonhar. Júlio César, Átila ou Gengis Khan recuariam horrorizados se alguém lhes oferecesse os meios de escutar todas as conversas particulares ou de desarmar todos os homens adultos. Hoje os governantes já estudam como programar geneticamente a conduta das gerações futuras. Não se contentam com o poder destrutivo dos demônios. Querem o poder criador dos deuses. É uma das mais atrozes perversidades da nossa época que o homem, imbuído do simples desejo de enriquecer, seja considerado um tipo moralmente lesivo e quase um criminoso, enquanto o aspirante ao poder político é visto como um belo exemplo de idealismo, bondade e amor ao próximo. Um século que pensa assim, clama aos céus para que lhe enviem um Stalin ou um Hitler.